Por favor. Primeira vez. Primeira vez, faz favor, o senhor já vai aqui na frente cumprimentar o pessoal. Pastor é o esposo da pastora Diane, aqui mais perto do gasofilar. Aleluia. Todo mundo vê a beleza do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ô, glória, a paz de Jesus, amém, irmãos? Amém. Nós somos lá de Santa Luzia, né, pastor? E que Deus continue abençoando cada um, né? Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Como me deu a oportunidade, eu gosto de aproveitar a minha oportunidade. Fazer uma oração. Amém? Gosto de aproveitar a minha oportunidade orando. Eu não sei como é que você veio aqui, como você entrou, né? Mas eu sei que Deus tem algo para você neste lugar. Manda lá baixar. Deus tem algo tremendo. Amém? E eu creio que Deus vai fazer algo através da palavra. Eu estou vendo uma rede ali. Eu me lembrei agora de Pedro, né? Eu me lembrei quando Pedro ele pescou à noite e não pescou nada, né? Aliás. E de repente ele estava lavando a rede, não é isso? Isso. Mas quem lava a rede é porque vai voltar a pescar de novo. Amém? Então talvez você veio aqui hoje na esperança. Talvez você não pescou por esses dias. Chamei mandar subir cantar. Mas o Senhor hoje fala assim: lava a sua rede. Porque hoje você vai pescar aquilo que nunca pescou. Aquele casamento que você já perdeu a esperança, que não pescou felicidade. Você vai pescar aquele emprego que o Senhor falou: lava a rede primeiro. Aleluia. E a rede é a esperança e a fé da gente, amém? Amém. Começa a lavar agora que você vai começar a receber. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, toca em cada um aqui, desde o pequeno ao grande. Começa a mover, ó Deus, dentro dos lares. Passa tuas mãos poderosas, Senhor, porque agir no Senhor, meu Deus, ninguém pode impedir o teu agir. Meu Deus, neste momento, Pai, nós não temos anzóis, ó Deus, mas nós temos redes. Nós temos, ó Pai querido, prosperidade na nossa mão. Nós temos vitória sobre nós, Senhor, porque o Senhor é o Deus da vitória. E a tua palavra diz, ó Pai, que o amanhã pertence ao Senhor. Toma cada vida aqui, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Eu creio, já profetizando as nossas vitórias, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Jesus, por sentar. Em nome de Jesus Cristo. Eita glória! Irmãos, agora vamos para a palavra, né? A pastora Diane tem até 10 para as 10 para ministrar. Amém? Pode ficar. A pastora Diane, nós estudamos, né, junto lá no seminário. Eu sofri muito, ela não sofreu muito não, porque ela é muito inteligente, mais nova. Então ela, tirou de letra. Mas eu sofri. Nós terminamos em 2021, né? Não, 2020. Ou se ela terminou primeiro? Eu terminei antes. Ela terminou 6 meses antes, eu acho. Foi. Mas nós estudamos 2 anos e meio juntos. Oh, glória. Honra e glória do Senhor. Aleluia. Já fomos na igreja dela, lá no Palmital. Quem lembra? Carli foi, Maneudina. Quem mais foi lá no Palmital? Você não foi não, Neude? Carli foi. Ué, Fernandinha foi? Eu acho que sim. Lá? Sim, fui sim. Foi uma turma boa aqui, não lembro mais todos, eu lembro do Carli. O Felipe foi também. Voltar, né, pastor? Olha, nós vamos estar lá, né? Agora vocês vierem aqui, né? Aí nós vamos lá e voltamos, vocês voltam aqui de novo. Amém, irmãos? Vamos orar. Já falamos, pastor Wesley pregou aqui. O pastor Nilson já pregou. Carlos Faustino, já tem a turma boa. Agora eu tô até constrangida. Não, mas fica à vontade. Deus dele é o mesmo Deus do Senhor. Aleluia. Vai dar certo. Amém? Aleluia. O Yuri já pregou. Amém. Vou trazer na turma lá do seminário para pregar aqui, meus amigos, meus colegas lá. Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, apresentamos a vida do teu servo, Pai. Usa ela com poder e com graça, que ela traga uma
palavra revelada para os nossos corações e que ela fique à vontade, Senhor, para falar aquilo que o Senhor determinar. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor determinar. No nome de Jesus, fala conosco. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo use ela, orienta ela em tudo que ela for falar. No nome de Jesus, como igreja, abençoamos a pastora Diane, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica bem à vontade, que a casa é do papai. Deus abençoe, querido. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém. Amém. Que alegria estar com vocês aqui nessa noite. Aleluia. É tão bom quando a gente chega na casa do Senhor e já sente a presença do Espírito Santo de Deus. Obrigada, minha flor. É muito bom, né? Então vamos abrir no tema desse ato profético, lá em Lucas, no capítulo de número 5. Aleluias. Oh Deus. Glória a Jesus. Tu és fiel, Senhor. Aleluias. Oh Jesus. Amém? Eu quero ler somente o versículo 5 por enquanto. Lucas 5, versículo de número 5. Eita glória. Aleluia. Aleluia. Acharam aí, queridos? Diz assim a palavra do Senhor. E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, porque mandas, lançarei a rede. Amém de novo. E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Queridos, tremendo, né? Essa visão, né? Essa direção que Deus deu aos pastores aqui no ministério, né? De fazer esse ato profético. Vai ser o ano todo? Não. 7 semanas, né? De ato profético. 7 quintas, olha que bênção. E eu fico tão maravilhada quando a gente é convidado para ministrar a palavra de Deus, onde as pessoas estão realmente preocupadas com aquilo que deve ser a preocupação de todo crente e deixado as demais coisas para que o Senhor acrescente na nossa vida. Porque a gente sempre vai em atos proféticos, a gente vai em campanhas, onde sempre a busca é para abrir porta, é prosperidade, é libertação, e muito pouco se fala acerca das coisas espirituais. Então, quando a gente vê verdadeiramente um ministério que está buscando o crescimento do reino de Deus, que entende que tem uma dívida de amor com Jesus e que se ele converteu, é porque alguém orou, é porque alguém jejuou, é porque tinha uma igreja com uma porta aberta para discipular, para ensinar. Então, ele tem essa dívida de amor e ele quer estar ali ensinando, discipulando, mantendo a porta da igreja aberta para que outros possam vir e receber o amor de Jesus. Aleluia. E aí, quando a gente vê um ato profético desse, a gente vê verdadeiramente pessoas preocupadas em trabalhar o quê? Com a ministração da palavra, com a evangelização das almas, amém? Em pescar mesmo. E aí, queridos, quando a gente fala sobre ato profético, que tem sido tão banalizado nos nossos tempos, né? Porque a gente vê ministérios que fazem umas loucuras que a gente fica perguntando, será que Deus está nesse negócio? Não é verdade? Eu tenho certeza que você já viu aí, em algum vídeo na internet, algum ministério, onde o pastor fez uma coisa que você ficou meio incomodado, meio desconfortável, e aquilo estava sendo chamado de ato profético. Será que era um ato profético? Por quê? O ato profético é de Deus? Claro que é. O ato profético é bíblico? Sim, é bíblico. Na palavra de Deus nós vemos muitos atos proféticos, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. A gente vê o próprio Jesus executando o ato profético. Lembra quando ele fez a lama lá com o cuspe, passou no olho do cego e falou para o cego, vai lá e lava no tanque. Aquilo era um ato profético. Quando Jesus ministrou sobre os 10 leprosos, eles não foram curados na hora. Jesus não mandou a lepra sair deles na hora, não. Jesus só falou para eles assim, olha, vocês têm que ir lá apresentar para o sacerdote. Aquilo era um ato profético que aqueles 10 leprosos tinham que cumprir para que eles recebessem a cura, a vitória. Era algo espiritual que estava sendo dito para eles, que ia trazer uma bênção espiritual jogada no plano material, que era a vida deles. E a gente vê na palavra do Senhor diversos atos proféticos.
E o que é? Não é uma ação mágica. O ato profético não é algo que, como diz, você só vai fazer, vai executar aquele ato e aquilo que você deseja vai acontecer. Não é dessa forma. O ato profético são atos que revelam uma verdade de Deus, um desejo de Deus, uma direção de Deus que é executada através de um profeta, de um homem, de uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. É uma revelação de Deus, da vontade de Deus, que é executada através do servo dele aqui na terra. Aleluia. E aí o que acontece? Qual que é o principal objetivo do ato profético? O principal objetivo do ato profético é trazer ensino. Não é fazer mágica. É trazer ensino. Por quê? Se Deus mostrar que é para fazer um ato profético aqui acerca da unção para a área financeira, glória a Deus, Deus pode fazer isso? Pode. Vemos isso na Bíblia. Lembra da viúva lá de Eliseu que iam vender os filhos dela porque ela tinha uma grande dívida? Ali foi um ato profético. O que o profeta falou para ela? Olha, Deus está mandando você pegar o que você tiver na sua casa lá e a botija de azeite vai derramar nos vasos. E o que aconteceu? Enquanto não encheu todos os vasos, não cessou o azeite daquela pequena botija. Foi um ato profético que trouxe prosperidade sobre a vida daquela mulher. Mas precisou o quê? Dela obedecer, dela ouvir a palavra do profeta e ser obediente, seguir a direção. Agora, se nós, olhando para esse ato, falar assim, não, então nós vamos só derramar azeite aqui sobre os irmãos, que vai acontecer igual na vida dessa viúva. Mas aí o irmão não tem dom de liberalidade, não gosta de dar, não gosta de abençoar, não oferta, não dizima, né? Não ajuda o próximo, é mesquinho, é egoísta, é ganancioso, não tem barril de óleo ungido que vai ser derramado sobre a vida dele, que vai mudar a história da vida financeira dele. Tá entendendo? Então o ato profético não muda a vida de ninguém. O que muda é você receber o ensino do ato e colocar ele em prática. Aleluia. Hoje nós estamos aqui para fazer o ato profético acerca de lançar as redes. E nós sabemos que isso tem relação com o quê? Ganhar almas. Mas se você continuar sem evangelizar, sem falar do amor de Deus, sem buscar as pessoas e trazê-las para a casa do Senhor, nada vai acontecer. O importante não é o que nós vamos fazer aqui agora. O importante é o que nós vamos fazer com o que Deus tem nos ensinado aqui dentro e lá fora. Amém? Então, o propósito do ato profético é sempre ensinar. Quando Deus usou lá no Velho Testamento, que eu acho que foi um dos atos proféticos mais difíceis, quando Deus vira para o profeta Oséias e fala assim, Oséias, vai lá e casa com a prostituta. Olha, que esse ato profético ninguém quer, né? Ninguém quer fazer esse ato profético. Por que Deus falou isso para ele? Que ele teve que casar com uma mulher adúltera. Ele teve que ter filhos de prostituição dentro da casa dele, porque ela ia lá, engravidava lá, e os filhos da prostituição delas, o Oséias era o pai. Olha que dureza de ato profético. Mas por que Deus mandou fazer isso? Porque Deus tinha um ensino para passar para o povo. Deus queria mostrar para o povo que eles estavam prostituindo com outros deuses. E Deus estava cobrando deles um conserto. E Deus estava usando a figura do casamento de Oséias para mostrar o quê? Eu sou o marido fiel e vocês estão se prostituindo. Então sempre vai ter um ensino atrás do ato profético. Amém? Então, entendendo isso, né, compreendendo o que o Senhor revelou no coração dos pastores aqui através deste culto, através desses 7 atos, amém? Nós vamos entender o que Deus quer ensinar para nós. Amém? Então, nós possamos aprender o que o Senhor quer ensinar para nós nesse ato profético. Amém. Então, o texto base está lá em Lucas 5, né, na pesca maravilhosa, que começa no versículo 1. E diz lá assim, olha, que aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, né, que é chamado de lago também de Tiberíades, de Mar da Galileia. Então são vários nomes, mas é o mesmo local. E não era um mar mesmo, não, era um grande lago. E realmente lá era tão grande
E a quantidade de água era tanto que formava até ondas, tempestades aconteciam ali no meio daquele grande lago, que a gente até vê Jesus acalmar uma tempestade lá em um de seus milagres, amém? E ali, Jesus estava ali ensinando o povo na Galileia, e ele foi para a beirada daquele mar. Versículo 2. E ali ele viu, junto 2 barcos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam o quê? Lavando as redes. Nesse ponto, que o pastor Braulio tocou. Aqueles homens, nós sabemos, de acordo com o que nós vamos ler aqui, eles pescaram a noite toda. A noite toda eles ficaram naquele trabalho todo ali de lançar rede. Não devia ser fácil, porque as redes tinham peso, Então ela tinha muito peso, eles lançavam ela e ali por uma corda eles puxavam todo aquele peso. Aquilo não era um trabalho fácil. Quem já viu algum pescador lançar de um barco, ou da beirada de um lago, de um rio, eles fazem um movimento muito forte com o quadril para conseguir jogar todo aquele peso das esferas que ficam na beirada da rede dentro daquele lago. Então não é um serviço tranquilo. É um serviço bem complicado de ser executado. E ali a gente vê 2 barcos. Um dos barcos era de João, o outro barco era de Pedro. Pedro era sócio no barco dele com o pai de João. E João tinha o outro barco junto com o Tiago, que era irmão dele. E aí, queridos, eles ficaram ali a noite toda naquela labuta e nada pescaram. Você entende a frustração daqueles homens? Eles estavam frustrados porque eles não iam ter o alimento para levar para casa deles naquele dia. Eles não iam ter os peixes para comercializar no dia seguinte. Então seria uma grande dificuldade, uma grande frustração para eles aquele dia. Talvez fosse até uma semana perdida. E ali, queridos, eles não simplesmente falaram, olha, nós não pescamos, então vamos dormir, vamos embora para casa. Não, eles começaram a lavar as redes. E nessa atitude deles, esse ato deles de continuar ali na esperança de que aquelas redes seriam usadas para poder pescar novamente, Jesus encontrou eles ali naquele momento de restauração das redes e limpando aquelas redes. E aí, queridos, diante daquele ato, daquela atitude, que era uma atitude de quem? Mesmo diante da frustração, mesmo diante do sentimento de não conquistei, eles estavam executando aquele ato mostrando o quê? Que havia no coração deles perseverança. Então eu entendo, queridos, que tem que haver no nosso coração algum desejo de entrega, algum desejo de confiar para que o Senhor Jesus possa nos encontrar e o milagre possa acontecer na nossa vida. E ali eles lavaram aquela rede, mostrando o quê? Que eles não tinham uma postura de retrocesso. E aí, queridos, Jesus fez o quê? No versículo 3. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então Jesus entrou dentro do barco de Pedro. Falou assim, Pedro, afasta um pouquinho o seu barco da margem, para que todas as pessoas pudessem vê-lo ali. E aí o barco de Pedro virou o quê? Um altar para a ministração de Jesus. Você está permitindo que a sua casa seja um altar para a ministração de Jesus? Você está permitindo que o seu coração seja um altar para que Jesus ministre nele todos os dias? Pedro prontamente obedeceu. E Pedro ainda não era discípulo de Jesus. Ele afastou o barco e Jesus fez uso do barco dele para pregar a palavra. Aí eu te pergunto, será que teria como aquele barco não ser abençoado naquele dia? Será que existia essa possibilidade? Daqueles pescadores saírem frustrados daquele lugar, eles ofertando a Jesus um instrumento de ministração da palavra? Querido, Jesus não fica devendo nada para ninguém. Aleluia. Tudo que você depositar no altar do Senhor será multiplicado na sua vida. Aí Jesus pregou ali. E Pedro estava do ladinho. Pedro foi cheio dos ensinamentos do Senhor. Ele absorveu cada vírgula, cada palavra que Jesus ministrou do barco dele. E aí o que a gente vê? Pedro recebendo o ensino. E depois que Pedro recebeu o ensino de Jesus, a ministração da palavra, no versículo 4, Jesus fala algo para Pedro, ó. E quando acabou de falar,
disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então você vê, depois de Pedro demonstrar uma atitude de pessoa perseverante, depois dele permitir que algo, um instrumento de trabalho dele, uma posse dele fosse usada para a glória do Senhor, o Senhor teve uma palavra íntima e pessoal para ele. Aleluia. Está entendendo? Sempre que eu me dispuser a agir em favor do reino de Deus, Jesus vai ter uma palavra íntima e pessoal para mim. Amém? Jesus chegou para ele e falou assim: Pedro, afasta o barco, vai para o alto mar. E aí Pedro foi. Olha para você ver, mesmo sabendo que o mar não estava para peixe naquela noite, ele prontamente obedeceu e foi. E aí, só que ele fala algo aqui tremendo, olha. E respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Então você vê, aí é uma declaração, é uma afirmação que dentro da capacidade humana ele não pode fazer nada. Então o que ele estava dizendo? Eu já tentei pelos meus meios, eu já vim na minha força, eu já usei o meu conhecimento, eu já usei a minha capacidade, porque ele não começou a pescar naquele dia. Ele era um exímio pescador, ele vivia daquilo, ele sabia todos os pontos bons, onde os cardumes estavam, ele sabia a hora melhor, o vento favorável para ele sair para pescar, ele sabia de tudo isso. E ele está dizendo: olha, eu já tentei a noite toda e eu não consegui. Então, queridos, para a gente conseguir algo de Jesus, a gente precisa de fazer essa afirmação: Senhor, eu não consigo na minha capacidade, na minha força, na minha direção, no meu querer, naquilo que eu recebi de ensino, de cultura, eu não posso. E aí ele fala, né, reconhecendo a sua incapacidade, a sua limitação: eu tentei e não consegui. E aí tem um mas, ó: mas porque mandas, eu lançarei a rede. Então quando ele fala, né, algumas traduções dizem: mas sobre a sua palavra eu vou lançar a rede. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma declaração de obediência. Ele está fazendo um exercício de fé. Então você vê, são duas coisas que são ligadas: o ato profético e o ato de fé. Aleluia. Amém? O ato profético vem uma revelação do Espírito Santo de Deus no coração do profeta, do líder, né, do homem, da mulher de Deus. E aquele ato profético é executado. E o que você faz com a ministração daquele ato profético, a atitude que você tem depois de receber o ato profético, é um ato de fé. Então hoje você está sendo ministrado aqui acerca da necessidade de você lançar a sua rede, de você buscar almas para o reino do Senhor. E o ato de fé é quando amanhã no seu local de trabalho você falar do amor de Jesus para a primeira pessoa que se puser diante de você. Está entendendo? Aí você vai ter o ato de fé. Então Pedro recebeu a palavra, ele recebeu o ensino, ele recebeu uma direção direta de Jesus para ele lançar a rede. Jesus ministrou o ato profético sobre ele. Ele falou, ele reconheceu a incapacidade dele, a limitação dele. Eu não consigo, Senhor. Eu já tentei, não alcancei, mas porque o Senhor está falando, eu vou lançar. Mais uma vez, esse é o meu ato de fé. Eu estou recebendo o ato profético do Senhor e estou executando através de um ato de fé. Porque foi fé pura. Porque na lógica ele tinha que ter jogado a rede e a rede ter voltado como? Vazia, como todas as outras vezes ela tinha voltado. Mas ele lançou num ato de fé. E aí, queridos, a gente vê esse exercício de fé de Pedro. E aí o que a gente vê? Na hora que ele puxa a rede, ele não consegue nem puxar. Porque ela estava lotada de peixes. Foi necessário chamar João e Tiago no outro barco, para eles ajudarem a esvaziar a rede, para que o barco dele não afundasse. Tamanha era a prosperidade de Deus na vida dele naquela noite. E aí quando a gente vai entender, né, porque Jesus usava muitas parábolas e muitos atos proféticos, a gente sabe exatamente o que Jesus estava querendo dizer. Principalmente quando no final ele diz assim, né, no finalzinho lá, não temas, versículo 11, não, 10.
E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Então Jesus estava falando o quê? Da evangelização. E aí, queridos, é tão tremendo que quando ele viu aquele milagre, ó, pra você ver como é que ele estava cheio de fé. No versículo 8 ele fala com Jesus assim, ó: ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Ó, pra você ver. Olha o que ele estava reconhecendo. Ele reconheceu duas coisas que a gente precisa de reconhecer todos os dias: que nós somos incapazes e que nós somos pecadores. E aí Jesus fez esse chamado para ele: eu vou fazer de você não mais um pescador de peixe, mas um pescador de almas, um pescador de homens. E aí, queridos, a gente começa a entender a nossa posição. Por quê? Essa palavra que Deus dá aqui nessa noite não é uma palavra para conversão para uma pessoa lá de fora, é para quem está aqui dentro. Essa palavra é para quem é a igreja, porque a responsabilidade da evangelização é da igreja. Quem aqui entende que é uma igreja? Amém? Que existem 3 igrejas. Existe a igreja, organismo vivo. Amém? Que somos nós, cada um de nós. Juntos nós formamos o corpo de Cristo, a igreja de Jesus. E existe a igreja com CNPJ, né? A instituição igreja. E a gente não pode confundir as duas coisas, porque uma não tem nada a ver com a outra, né? Como diz, né? Às vezes as pessoas querem colocar a instituição acima da igreja viva, da igreja organismo vivo. E temos também a igreja que é chamada de universal, que é o quê? A junção de todos os crentes da face da terra. Os irmãos de todas as igrejas, todos, formam a igreja universal, que é o povo que Jesus vai buscar. Jesus não vai vir buscar só os batistas, só os pentecostais, só os assembleianos, não. Ele vai vir buscar essa igreja, a junção de todos os salvos. Então, queridos, nós como igreja, nós temos alguns pontos que determinam se a gente é ou não igreja mesmo. E se eu não tenho em mim os 3 alicerces, os 3 fundamentos para ser igreja, eu não sou igreja. Então, abre comigo a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 3. Glória. Aleluia, Jesus. Deus fiel. Efésios, capítulo de número 3. Glória a Deus. Isso, Efésios, capítulo 3. Entendendo que Jesus mandou foram os crentes lançarem a rede, a igreja dele, vamos entender quais são os propósitos da igreja. Capítulo 3, versículo 8. Olha o que Paulo fala aqui, ó. A mim, o mínimo de todos os santos, ou seja, ele está falando assim, eu sou o menor de todos. Me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Ó, pra você ver, Paulo falava bonito demais, né? A gente tem que pedacinho para a gente entender o que ele está querendo dizer. Então ele fala o quê? Eu fui chamado, quando ele fala que eu sou o mínimo dos santos, ele está querendo dizer o quê? Que ele era o apóstolo, como ele mesmo dizia, eu sou um apóstolo abortivo, que nasci fora do tempo. Ele, por quê? Ele foi chamado depois, ele não teve convívio com Jesus. Ele não viu lá esse ato, né, de profético com Pedro puxando a rede. Ele não teve esse privilégio de conhecer Jesus pessoalmente ali na caminhada dos 3 anos, como os demais discípulos. Então ele fala, eu cheguei depois, mas foi dada a minha graça de quê? De anunciar o evangelho. E aí ele fala que o evangelho é uma riqueza, que demonstra o quê? A dispensação do ministério de Cristo que estava oculto desde os séculos. Então ele está falando o quê? A verdade da salvação, o mistério de Cristo, ou seja, a salvação pela expiação dos pecados através do sangue de Jesus. Me foi confiado, a graça me foi dada para anunciar aos gentios, ou seja, a quem não é de Jesus.
a quem não é cristão, a quem não é convertido, anunciar essas verdades. Então essa verdade foi confiada para todos aqueles que Jesus chamou para lançar a rede e levar adiante. E aí ele fala no versículo 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Observe, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida. E não é só dos homens não, olha, dos principados e potestades no céu. Olha o poder que você tem. Amém? Você como igreja de Jesus, você como igreja do Senhor, revela a multiforme sabedoria de Deus até para os principados e potestades. Está entendendo, gente? Nós somos a figura de Cristo na terra. A cabeça está no céu, mas o corpo está aqui. O corpo somos nós. Nós revelamos a pessoa de Jesus para o mundo. Nós revelamos a obra de Jesus para o mundo. Como igreja, nós revelamos o mistério oculto em Cristo desde a fundação do mundo para o mundo aí fora. E eles só podem saber da verdade do Evangelho, que salvou a minha alma e que salvou a sua alma, se a gente for lá fora e contar para eles. Eu não consigo esquecer daquela época que teve aquele rompimento da barragem. E eu estava tendo aula com o... Oh meu Deus, era aula de Romanos. Esqueci o nome do pastor. Pastor William. O pastor William foi naquela semana que a barragem rompeu. E ele estava falando sobre a ira de Deus que vai ser derramada sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Lá em Romanos. E aí ele pegou e usou a figura da barragem. Observe. E ele disse assim, queridos, se fosse você que tivesse ali embrumadinho e tivesse vendo aquela barragem começando a rachar, o que você ia fazer? Você ia correr para esconder? Ou você ia sair gritando desesperado para todo mundo sair da frente para você tentar salvar o máximo de pessoas possíveis? Claro que a gente ia fazer isso, né? Mas ele falou assim, mas vocês não estão fazendo. Gente, eu queria enfiar debaixo da cadeira. Porque a barragem da ira de Deus está para se romper a qualquer momento, mas ninguém está gritando para o mundo que a ira de Deus está sendo derramada, vai ser derramada. Você tem a informação que a barragem vai romper a qualquer instante. E você está calado. A pessoa está perdida do nosso lado. E a gente já esteve na mesma condição que aquela pessoa, mas às vezes por vergonha, por timidez, a gente por medo de receber, às vezes uma afronta, uma palavra, às vezes mal educada, porque isso acontece às vezes, a gente não fala para aquela pessoa que a barragem da ira de Deus vai romper sobre a vida dela. E isso é ser aquele que foi chamado por Jesus para lançar a rede. Vai ter hora que você vai lançar a rede e não vai vir nada. Tem hora que você vai lançar a rede e só vai vir tristeza. Só vai vir alga, pneu e botina velha. Que é quando a gente recebe o não. Que é quando a pessoa muitas das vezes nos menospreza, nos afronta. Porque a gente está dando uma palavra de salvação ali. O inimigo fala na boca daquela pessoa. Mas querido, vai ter um momento que você vai lançar a rede e vai vir muita bênção. E a salvação vai vir, muitos peitos virão do Senhor. Então a nossa obrigação é lançar a rede. A nossa obrigação é lançar, independente daquilo que vai vir nela. Nós não podemos parar de lançar a rede. E aí, queridos, nós como igreja temos esse propósito de levar a multiforme sabedoria a ser conhecida até diante de principados e potestades. E aí nós vemos no versículo 21, nós vamos até o 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia. Tá vendo? Por que você não tem vergonha de falar do amor de Jesus? Porque em Jesus você tem ousadia. Você pode enfrentar os principados e potestades. Você pode mostrar a multiforme graça e sabedoria de Deus. Porque você é igreja. E você tem ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Sabe por quê? Porque a gente sabe que nós executamos o ato de fé diante daquilo que ele colocou na nossa mão, através dos atos proféticos que ele ministrou na nossa vida.
E aí, quando os apóstolos estavam ali lançando a rede, nada pescavam, com a direção de Jesus, eles lançaram no lugar certo. E isso é parte da evangelização. Por quê? A evangelização tem que ser uma coisa com propósito. Sabe? Tem que ser uma coisa com propósito. Jesus, quando você sai de casa de manhã, né? Sua oração tem que ser: Jesus, eu sou evangelista do Senhor. O Senhor me chamou para lançar as redes. Eu estou aqui para lançar minhas redes. Senhor, o Senhor vai colocar no meu coração, no meu caminho, os corações que necessitam da palavra de fé nesse dia. As vidas que o Senhor precisa de marcar nesse dia. Senhor, eu quero ser instrumento para as almas nesse dia. Muitas das vezes a gente se frustra na evangelização e toma até medo de falar do amor de Jesus. Sabe por quê? Porque a gente não pediu direção do Espírito Santo. Porque a gente não orou dentro de casa. Senhor, vai trabalhando nos corações. Vai amaciando cada coração com o teu Espírito Santo. Esteja trabalhando em cada coração que eu for falar do amor do Senhor. Que haja receptividade, Senhor, nesses corações. Está entendendo? Então não é simplesmente chegar e lançar a rede de arrastão. É fazer como Pedro, ouvir a direção do Senhor. O Senhor falou para ele: é agora. Lança de novo agora. E ele lançou e ele recebeu a vitória dele. Amém? Então nós precisamos de entender que com o Senhor nós temos acesso diante dele pela fé e temos ousadia como igreja do Senhor para levar a palavra do Senhor aos gentios. E aí, queridos, no capítulo 3 ainda, no versículo 20 e 21, olha o que ele fala. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então você vê, glória a Jesus na igreja, para todo sempre. Amém. Então a igreja é para quê? Para glorificar a Jesus. Então, qual que é a primeira obrigação nossa como igreja do Senhor? Dar glória para Deus, filho. Glorificar o nome do Senhor. Ser instrumento de glorificação para o nome do Senhor. Se nós temos um testemunho ruim, se nós somos um crente de qualquer jeito, o nome do Senhor será glorificado quando o mundo olhar para a nossa vida? Está entendendo? Então eu preciso de ser um instrumento para a glória de Deus. Eu preciso de ser na minha rua aquela vizinha que todos os vizinhos sabem que se for bater no meu portão eu vou estar pronto a ajudar. Que na minha boca não tem fuxico, não tem fofoca, não tem contenda. Que podem vir e desabafar, ir na minha casa e pedir oração. Porque dentro do meu lar é um instrumento de cura. O meu lar é um instrumento de libertação. A rua tem que falar lá na casa daquela irmã é uma bênção. Mas os crentes não têm vigiado, não têm sido um instrumento de glorificação para o nome do Senhor. E quando eu não sou instrumento de glorificação do Senhor, eu não sou igreja. Eu posso vir na casa do Senhor, eu posso ter carteirinha de membro, eu posso carregar a Bíblia, eu posso cantar louvores, mas eu não sou igreja. E aí a gente vê o segundo ponto, né, dos propósitos de Deus para a igreja. Capítulo 4, versículo 11. Achou aí? A gente vê os ministérios, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, certo? Então, dentro da igreja existem vários ministérios. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Amém? Então, olha aí para você ver o que o Senhor fala. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo,
para a sua edificação em amor. Aleluia. Então esse é o segundo propósito da igreja. A edificação mútua. A edificação em amor. O que Jesus está falando aqui através de Paulo? Que ele deu os ministérios diferentes. Para quê? Para que houvesse entre o uso desses ministérios na igreja essa junção, essa estruturação. Então nós temos lá o irmão que tem um ministério profético, que vai estar ali trazendo, né, o direcionamento de Deus para o ministério. Nós temos o irmão que é pastor, que vai cuidar com amor das ovelhas. Nós temos aquele que é mestre, que vai ser exímio no ensino das escrituras. Temos aquele que vai evangelizar, que ele aqui dentro, ele tem até uma dificuldade de convívio, porque ele não quer estar aqui dentro. Porque ele vai lá fora e traz o povo para cá. E cada um desses ministérios vai o quê? Trazendo a edificação para a igreja, para o corpo de Cristo, para que a gente chegue o quê? À unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Então nós vamos entrar nessa escalada de conhecer a Deus, através do quê? Dessa junção de cada um de nós, até que nós cheguemos o quê? A esse aumento do corpo. Então quando a gente entende isso, eu preciso da pastora Lúcia, preciso do pastor Braulio, preciso de cada um de vocês para minha edificação, há crescimento naquele corpo. Amém? Então muitas das vezes a igreja fica estacionada. Às vezes a gente fala assim, nossa, esse ano, né, não entrou ninguém novo na igreja. Mas por que será? Será que a culpa é do pastor e da pastora? Será que a culpa é do louvor, que está cantor desafinado e o povo não está gostando, não vem, não fica? Será que a culpa é do quê? Das irmãs do ciclo de oração que estão orando pouco? Não, a responsabilidade é de todo o corpo. Aleluia. Todo o corpo, cada um de nós, desde o da portaria até o intercessor. Então nós temos que buscar ser o quê? Através das juntas bem alinhado e nos edificando mutuamente. E o que faz com que a gente não perca os irmãos? É essa edificação. Porque um vai fortalecendo o outro, um vai amparando o outro quando está nas suas debilidades. É isso que a igreja tem que fazer. Além de glorificar a Deus, eu tenho que ser um instrumento de edificação para a vida daquele que está caminhando comigo. É o que o Senhor fala em Provérbios. O ferro com ferro se afia. Não adianta não, se você pegar a faca da sua casa para amolar ela na bucha, para amolar ela na manteiga, ela não vai amolar. Você tem que passar ela em outro ferro, não é assim que o açougueiro fica fazendo lá? Por isso que a faca dele não perde o fio. Ele corta um bife e passa a faca ali, não é? Corta outro bife e passa de novo. Para que a faca não perca o fio. E eu não perco o fio. Eu não perco a minha capacidade de trabalho. Eu não perco o objetivo pelo qual Deus me projetou. Por quê? Porque a irmã Lúcia vem e me edifica quando o meu corte está acabando. Está entendendo? Quando dela está acabando, eu vou lá e edifico ela. Então, o propósito da igreja, primeiro, glorificação a Deus. Segundo, edificação mútua. E aí, pastor, os irmãozinhos que ficam de beijo com o outro? Como é que a gente faz? Os irmãozinhos que falam assim, hoje eu não vou no culto não, porque a irmã tal vai pregar. Não vou muito com a cara dela. Vou falar baixinho para ninguém lá fora ouvir. Você não é igreja. Porque se não é um edificador, se não é aquele que promove o crescimento do corpo, pelo contrário, promove contenda, dissensão, divisão, bota o coração de um fermentado contra o coração de outro, isso não é igreja. Você pode ter o dom de oratório mais bonito da igreja, você pode ter o dom de tocar mais bonito da igreja, você pode ter a melhor voz da igreja, você pode fazer a oração mais elaborada, mais bonita, mas se você é essa pessoa, você não é igreja. E Jesus vai voltar para buscar o quê? A igreja. Está entendendo, igreja? E aí, o terceiro ponto, agora lá, em Atos, não precisa nem de abrir, que a gente já sabe de cor. Atos 1:8. Quando Jesus falou para os discípulos, assim, reuniu eles, falou assim, né? Vocês recebam agora o Espírito Santo, o poder, a virtude. E aí ele fala, para quê? Para ser minhas testemunhas. Aí ele vai ampliando o campo de atuação da rede dos discípulos, né? Vocês vão jogar a rede em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, o trem foi só ampliando, e até os confins da terra. Olha que tremendo. Então, o terceiro propósito da igreja é a evangelização do mundo.
Não é só do nosso bairro, da nossa rua, evangelização do mundo. Então você vê, Jesus quer que essa rede não fique só aqui dentro da igreja batista. Jesus quer que essa rede seja lançada até os confins da terra. E Ele nos deu essa ferramenta, que é a ação do próprio Deus dentro de nós, o Espírito Santo, para nós termos o quê? A audácia, a autoridade, a ousadia, que nós lemos lá no capítulo 3. Para quê? Para lançar a rede. Só que a gente confundiu as coisas. Porque a gente vem para a igreja e a gente tem um contato com o Espírito Santo, né? Delícia, né? Quando o louvor está acontecendo e você está sentindo a presença do Senhor dentro da igreja e o Espírito Santo está fazendo seu coração ficar quentinho, e a gente gosta até, como canta aquele hino de deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida, porque está gostoso, está cômodo para mim. Porque todo mundo aqui está na mesma sintonia que eu, está no mesmo propósito que eu, pensa as mesmas coisas que eu, querem ir morar na eternidade no mesmo lugar que eu, servem ao mesmo Deus que eu. Então é muito bom e cômodo estar aqui dentro. E aí a gente fica aqui no quentinho do Espírito Santo, sabe? E começa a confundir para que o Espírito Santo de Deus nos é dado. E aí a gente começa a sentir os mover do Senhor. E a gente começa a sentir aquele gozo, aquela alegria no Espírito. E a gente acha que aquilo é para quê? É só para eu ter o meu momento com Deus. Só para eu falar em mistério com o Senhor. Só para eu clamar por bênçãos e por curas e por milagres. Claro que o Espírito Santo de Deus executa todas essas coisas. Mas eu tenho que compreender o motivo exato pelo qual Jesus me deu o Espírito Santo. Não é para eu sentir esse mover gostoso na hora que eu estou dentro da igreja. Glória a Deus. Não é só para você orar por uma pessoa enferma e ela ser curada, porque o próprio Jesus falou, de que adianta ter o corpo são se a alma vai para o inferno? Não é só para você buscar ser próspero, né? Ser uma pessoa que tudo que coloca a mão é abençoado e vai para frente, que não se frustra com nada, porque Deus está na dianteira. Claro que o Espírito Santo faz todas essas coisas, mas Ele não me foi dado para essas coisas. Ele foi me dado para eu ser testemunha de Jesus. Mas a gente está usando Ele para pular dentro da igreja. Ó, que tristeza, que miserável que nós somos em achar que o poder do Espírito Santo está limitado para isso. E aí, queridos, a gente vê os discípulos sendo martirizados, aquelas pessoas passando tudo aquilo por amor do Evangelho. Sabe por que eles conseguiam passar tudo aquilo sem negar o nome do Senhor? Porque eles compreendiam perfeitamente qual era a ação do Espírito Santo, o motivo pelo qual aquele Espírito era derramado sobre eles. E aí, queridos, eu preciso de trabalhar na evangelização. Porque se eu não sou uma evangelista, eu não sou igreja. Está entendendo? Gente, o evangelista, ele tem sede de encontrar uma alma necessitada. Aquele que é a igreja de Jesus, ele tem sede de encontrar uma alma necessitada do Senhor. Uma vez eu vi uma pessoa definir o que é o evangelismo. E esse teólogo falou assim, olha, o evangelismo é quando um mendigo avisa para outro mendigo aonde encontrou pão. Nós somos um mendigo, queridos, pecadores, mas nós achamos pão. Você já viu na rua os mendigos, quando chega um carro dando lanche, dando pão, dando sopa? Eles saem avisando para todos os outros. Tá entendendo? Eles não guardam a bênção só para eles, não. Você já viram aqueles testes que a gente vê na internet? A pessoa chega perto de um mendigo que está comendo e fala, não, eu não comi o dia todo, eu estou com muita fome. O mendigo manda o cara sentar, não, vem cá, vou dividir com você. E às vezes ele ia na lanchonete de pessoa de condição financeira boa, as pessoas xingavam ele, porque não queria pagar um lanche para ele. Nós não vemos muito isso. Porque aquela pessoa sabe cada necessidade, gente. Aquela pessoa sabe o que é passar fome, o que é passar frio. Então ele quer, o máximo que ele puder, tirar toda dor e sofrimento de cima do próximo. E nós que já fomos açoitados pelo diabo, subjugados por ele, escravizados e dominados pelo diabo, nós sabemos o que é estar na mão do mundo.
Nós sabemos o que não é ter a nossa própria vontade respeitada, porque os demônios faziam o que queriam conosco, mas Jesus veio e libertou-nos de todos esses grilhões. E quando eu vejo um aprisionado, a minha alma geme de desejo de tirar ele daquela situação que eu já me encontrei um dia. E se isso não arde dentro de mim, eu não sou igreja. Está entendendo? Você vai sair daqui nessa noite com a sua rede na mão. E você vai sair daqui para lançar a sua rede em todas as almas que o Espírito Santo já colocou no seu coração. Eu tenho certeza que o Senhor está trazendo na sua memória agora pessoas que Ele colocou diante de você para falar do amor e você se constrangeu e não falou. Ora que Jesus traz novamente essas pessoas. Queridos, eu tive uma experiência quando eu tive meu caçula. A minha gestação foi de risco, meu parto foi de risco. Eu estava numa área só de gestante, onde o bebê nascia, já ia incubadora junto para pôr o bebê no CTI. E ali no dia que eu estava muito debilitada no hospital, uma mulher teve o bebê e o bebê dela nasceu morto, mas a mulher chorava. E ali, queridos, ela estava uns três leitos depois do meu, e a gente ouvia o gemido daquela mulher, mas eu estava tão mal fisicamente, que o meu marido ainda falou para mim, falou assim, vai lá, você vai ter uma palavra para ela. Ô pastora, naquela hora eu falei para ele assim, falei assim, não, hoje eu não tenho condições. Eu não tenho, porque eu estava com medo de passar a mesma coisa que aquela mulher estava passando, porque o meu diagnóstico era muito melhor que o dela. E eu falei com meu marido, falei, não, Braulio, eu vou interceder para ela daqui, mas hoje eu não tenho condições de falar de Jesus para ninguém. Sabe? Queridos, aquela mulher foi embora. E não tem um dia na minha vida que eu não ore por ela. Porque eu peço para Deus colocar pessoas no caminho dela que possam corrigir a minha covardia. Tá entendendo? Eu não sei o nome dela. Eu não sei onde ela mora. Mas ela é alvo das minhas orações. Porque ela foi uma alma necessitada que Deus colocou no meu caminho, mesmo que fosse com dor, no meio de sofrimento. Talvez pudesse eu ali passar no outro dia, o mesmo que ela estava passando naquele momento, mas eu teria que ter ido. Então não deixe esse arrependimento tomar conta do seu coração. Seja um evangelista do Senhor, lance a sua rede. Com dor, lance a rede. Com sofrimento, lance a rede. No meio da provação, lance a rede. No meio da tribulação, lance a rede. Porque a nós cabe lançar e a Jesus cabe salvar. Aleluia. Esse é o ensino que Deus tem para nós nessa noite, nesse chamado profético. Aleluia. E aí, para a gente encerrar, no João 20. Aleluia. Porque a gente acha que é fácil, né? Quando a gente é marcado por Jesus, como Pedro foi marcado naquele dia. Mas a gente vê lá em João no capítulo 1, mas abre em João 20, amém? Em João capítulo 1 a gente vê Jesus já tendo seu primeiro encontro com Pedro. Pedro não foi salvo no primeiro encontro dele com o Senhor, não. Lá em João no capítulo 1 fala que os discípulos de João Batista, que era João, o João discípulo que escreveu o Evangelho de João, e André, que era irmão de Pedro. Eles, antes de serem discípulos de Jesus, eles eram discípulos de João Batista. E eles ouviram quando João Batista deu testemunho de Jesus, dizendo que Jesus era o Cordeiro de Deus. E aí o texto lá em João 1 fala que eles abandonaram João na hora e foram contar para os outros que Jesus era o Messias. E a primeira pessoa para quem André foi contar, que ouviu de João Batista que Jesus era o Messias, foi para o seu irmão Pedro. E aí quando Jesus chegou para Pedro, porque André insistiu e levou Pedro até Jesus. E aí, ó, você vê, João Batista ainda era vivo. E aí Pedro recebeu de Jesus uma palavra, falou assim, ó, você é o Simão, mas o seu nome será mudado, você é Cefas, né, Simão, mas o seu nome vai ser mudado para Cefas, que era o quê? Pedro. Então, quando a gente vê na Bíblia a mudança de nome, a gente vê o quê? A mudança de caráter. E você acha que naquele momento que Pedro recebeu aquela profecia, recebeu aquele ato profético de Jesus, deu ouvido para aquilo? Não, ele continuou o caminho dele, ele continuou a pescaria dele. E depois Jesus encontrou ele ali na beirada daquele mar. Jesus pregou no barco dele. Ali foi o segundo, pelo menos na narrativa bíblica, não sabemos se houve outros. Mas foi o segundo encontro de Pedro com Jesus.